Bom, o grafeno, ele é muito difícil de ser produzido, então não tem produção dele em larga escala. Por isso que ele é muito caro. 150 gramas dele são comercializadas por cerca de 15 mil dólares, o que é muito caro para se trabalhar com, mas isso não significa que ele não está sendo estudado. Iniciativas da União Europeia, e por exemplo a NASA, investem bilhões de dólares em estudos e incentivos à utilização de carbono, de grafeno. Inclusive já até surgiu um concorrente para ele, que seria o borofeno, que é um grafeno feito de boro. Então, e aí o grafeno é feito de carbono que é o sexto elemento da tabela periódica, ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons, o que significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência, o que também significa que ele precisa fazer 4 ligações. Ele faz ligações covalentes e ele costuma fazer elas com outros átomos de carbono. É o caso do diamante, por exemplo. O diamante ele é um carbono ligado a outros 4 carbonos numa estrutura tetraédrica. E o diamante ele se organiza de forma tridimensional. Ele é um dos alótropos do carbono. A alotropia é quando um tipo de elemento pode formar mais de um tipo de estrutura, só que com arranjos diferentes que garantem a essa substância propriedades diferentes. O diamante ele tem a maior dureza conhecida para um composto natural. Dureza significa que ele risca sem ser riscado. Se você pensar numa lousa e você passando um giz numa lousa, você percebe que o giz risca a lousa, mas a lousa também risca o giz. Só que se você risca um diamante na lousa, só a lousa é riscada, porque o diamante é muito duro. O diamante também é um ótimo isolante elétrico e térmico, porque ele não tem elétrons livres, porque todos os elétrons estão arrumados e ajustados em uma ligação, porque ele faz 4 ligações desse carbono. Então ele não tem elétrons livres que poderiam conduzir eletricidade ou calor, enfim, energia no geral. Um outro alótropo do carbono é o grafite. O grafite, diferente do diamante, ele vai fazer estruturas, se organizar em estruturas hexagonais. Então, um carbono faz 3 ligações e ele também faz uma ligação dupla. Só que essa ligação dupla, ela não é bem uma ligação que fica duas numa ligaçãozinha. Ele, na verdade, é um elétron que fica transitando entre essas três ligações que estão firmes, né, estáveis. E é esse elétron livre que garante que o grafite seja um ótimo condutor elétrico e térmico. O grafite ele se organiza em placas hexagonais sobrepostas por uma força chamada força de Van der Waals. E essa força é uma ligação muito fraca, então o grafite ele é muito macio. Quando você risca um lápis em um papel, você percebe que ele deixa ali uma camada. Então essas placas hexagonais vão meio que se depositando como se fosse um efeito dominó. E a gente tem um outro alótropo do carbono, que é o grafeno. E o grafeno ele é uma placa singular de grafite isolada. E isso garante que ele tem essa condução elétrica que o grafite tem, sem perder a resistência, porque ele não vai ter essas ligações fracas, ele vai ser uma única placa. E além disso, o grafeno tem outras milhares de propriedades que fazem com que ele possa ser um material aí do futuro muito bom. Oi gente, eu sou a Bia e agora eu vou falar sobre o grafeno. E o grafeno, a palavra grafeno veio da junção de duas palavras, que seria o grafite e o eno. O grafite seria aquele material que a gente encontra dentro das lapiseiras e o eno seria algo como origem, original. Aí juntou essas duas palavras e ficou grafeno. O significado ficaria como originado do grafite. O grafeno é uma estrutura de átomos de carbono que são organizadas em hexágonos, formando uma camada, como essa daqui que vocês estão vendo na imagem. E ele é um material super resistente, fino, e além de ser transparente, ele também é bem leve. Ele é tão resistente que ele pode ser considerado 200 vezes mais forte do que o aço, e ele é tão fino que se amontoarmos 3 milhões de camadas de grafeno uma sobre a outra, forma a altura de 1 milímetro. Então, é realmente um material muito fino. O grafeno ele pode ser aplicado em diversas não, ele pode ser aplicado em praticamente tudo, como para produção de telas, para fibras óticas, baterias, processadores e outros. Também tem a parte médica, mas as meninas vão explicar mais à frente sobre a aplicação do grafeno em si.
E o grafeno, ele tem a espessura de um átomo de carbono, o que corresponde a 0,34 nanômetros. Bom, gente, mas o que seria o nanômetro? O nanômetro é uma unidade de medida muito utilizada nas indústrias de semicondutores. Essa é uma escala microscópica, ou seja, a gente não consegue avaliar ele a olho, a gente não consegue ver a escala. E ela equivale a 1 bilionésimo de um metro, ou seja, ela é muito utilizada na medição de dimensões internas que são muito pequenas. É realmente um material muito pequeno. E ele também é muito utilizado para informar a maneira que os microvírus são construídos, tanto para processadores, placas de vídeos, smartphones e muitos outros. Agora, para vocês terem uma noção de tamanho, mais ou menos, da medida do nanômetro, temos o exemplo da folha de papel, que uma folha de papel corresponde à espessura de 100 mil nanômetros. E o outro exemplo seria o fio de cabelo, o nosso fio de cabelo. O nosso fio de cabelo equivale a aproximadamente 100 nanômetros, um fio de cabelo. Gente, meu nome é Mariana e eu vou falar agora para vocês um pouco sobre as propriedades desse nanomaterial que nós estamos apresentando para vocês. Bom, então vamos começar a entender. As ligações químicas e a estrutura do grafeno, elas são responsáveis por várias propriedades que são muito importantes desse elemento, como por exemplo a resistência mecânica e a condutividade térmica e elétrica. Essas características elas têm chamado cada vez mais a atenção de empresas de tecnologia e de diversos cientistas por conta das várias possibilidades de uso que esse material tem, que vai ser explicado daqui a pouco para vocês. Bom, essas são as propriedades mecânicas, elétricas, ópticas e térmicas, e eu vou começar explicando para vocês as propriedades mecânicas. Bom, gente, então agora vamos entender as propriedades mecânicas. O grafeno, ele é um material mais resistente já conhecido. Isso acontece por conta das suas fortes ligações formadas entre os seus átomos de carbono, porque ele é um material formado de ligações entre átomos de carbono, e ele chega a ser 200 vezes mais forte que o aço. O aço, que já é um material que é extremamente resistente, né, que é utilizado em construções civis, por exemplo, ele chega a ser mais forte que o aço, né, 200 vezes. Bom, outra propriedade muito interessante também é o seu alto módulo de Young. O módulo de Young, ele é uma propriedade mecânica que mede a rigidez de um material sólido. Isso indica que, além de muito resistente, esse material ele é também bastante elástico. Então, quando ele é esticado, ele volta para o seu tamanho original com muita facilidade por conta dessa alta elasticidade, né? Ok, agora ele também é um material muito impermeável. Isso acontece por quê? Porque ele tem a forma, né, a sua estrutura tem uma forma hexagonal e nas áreas pequenas de cada uma desses hexágonos, né, ele serve como se fosse uma peneira que vai impedir que uma peneira não, como se fosse uma rede, né, que vai impedir que os gases que escapam com mais facilidade, né, que vazam com mais facilidade, vai impedir que eles vazem, como por exemplo o hidrogênio. Então ele é um material bastante impermeável também. Bom, além de resistente, impermeável, elástico, muito forte, né, ele é um material extremamente leve. A sua densidade é de 0,77 gramas por metros quadrados. E ele chega a ser 1000 vezes mais leve que uma folha de papel. Bom, gente, então agora vamos falar das propriedades elétricas. Então, assim, os elétrons, eles conseguem se propagar no grafeno quase que livremente. Então, eles sem sofrer nenhum desvio e nenhuma colisão. Isso acontece por conta dessa forma da estrutura, né, que é uma estrutura hexagonal das ligações de carbono. Porque os elétrons eles conseguem se deslocar rapidamente no interior dessas camadas finas e ele é tão rápido que chega próximo à velocidade da luz. Então eles conseguem se propagar muito livremente, né, na estrutura do grafeno. E também em temperatura ambiente
Voltei. Bom, em temperatura ambiente, o grafeno, a resistividade elétrica dele, ela é quase que inexistente. Então, ele pode ser considerado o melhor condutor metálico que existe. Bom, partindo para as propriedades ópticas, vamos entender. Esse material, ele permite que 97,5% de luz incidente sobre ele. Então, ele é invisível a olho nu. Isso acontece por conta das propriedades relativísticas dos elétrons no material. Então, isso se liga, né, com as propriedades elétricas. Por quê? Porque o fato dos elétrons conseguirem se deslocar numa velocidade próxima à velocidade da luz faz com que os nossos olhos, né, a gente não consiga enxergar esse material. Quando você amontoa um monte de folhas, várias folhas de grafeno uma em cima da outra, é possível produzir um material totalmente negro e que qualquer luz que incide sobre ele, qualquer radiação, né, ele vai conseguir absorver. Bom, gente, agora um adendo, né, que é a última propriedade que não coube na outra lousa, que é a biocompatibilidade. Vamos entender. Bom, como o grafeno, ele é um material que ele é feito, né, das ligações entre os seus carbonos, o carbono, ele é um material que nós temos em nosso organismo, ele é um elemento que nós temos no nosso organismo. E por isso, o grafeno, ele é um material que é biocompatível com a gente. Então, por exemplo, se eu estiver precisando de um transplante de coração, e aí eu tô na fila de espera, e aí não tenho um coração, se eles fizessem um coração com esse material, né, com o grafeno, e colocassem em mim, o meu corpo não teria nenhuma reação negativa. Por quê? Porque ele é feito, né, de carbono, e carbono nós já temos no nosso organismo. Então, seria uma coisa completamente boa, principalmente porque, por exemplo, em filas de transplantes, sempre tem uma demora muito grande, né, com certeza, e até o coração você tem que esperar uma pessoa morrer, e até o coração, talvez, de uma outra pessoa pode não ser compatível, ou seja, o seu corpo pode rejeitar. E se fizessem, por exemplo, órgãos ou tecidos ou coisas do tipo, o seu corpo ele não vai rejeitar, porque ele é um material que tem carbono, né, que é feito entre as suas ligações dos carbonos. Então, por isso que esse material ele é biocompatível com os seres humanos. Uma das aplicações do grafeno seria a adição dele em materiais de construção. E isso seria uma ótima forma de agilizar esses métodos construtivos, graças a essa adição de grafeno, que ajuda na leveza e traz também uma maior resistência. Então é muito interessante utilizar em materiais de construção. O grafeno ele também pode ser utilizado em equipamentos esportivos, como raquetes, pranchas, equipamentos de proteção, como capacetes, e até mesmo em roupas esportivas. E é muito interessante a questão do grafeno ter essas propriedades de leveza, de ter essas propriedades também dessa resistência, que ele traz mais segurança para o próprio atleta e uma maior durabilidade e resistência dos equipamentos em si, como a raquete. Já nas baterias, o grafeno é utilizado não só por sua leveza e por sua maior durabilidade, mas também por sua alta condutividade eletrônica e iônica. Então, isso faz com que eles sejam mais adquiridos, né, mais escolhidos para fabricantes de equipamentos eletrônicos. E esses equipamentos eletrônicos passam a ser mais rápidos, de maior armazenamento e com maior durabilidade e leveza. Uma aplicação do grafeno interessante são os dispositivos ópticos, porque eles já existem, como por exemplo o óculos inteligente da Google Glass, e que é capaz de mostrar imagens na sua visão que elas não existem na vida real. Então, é um avanço tecnológico muito interessante de se dizer que tem como sua aplicação a utilização do grafeno. Além disso, também temos a lente de contato, que usa o grafeno por conta de serem extra finas, então é algo que se dá para utilizar em lentes também. Você sabia que é possível utilizar a aplicação do grafeno na fabricação de preservativos? Isso mesmo, é possível. E isso se dá justamente pela impermeabilidade que o grafeno tem
que é outra propriedade do grafeno, e isso passa a ser bem relevante nas indústrias de preservativos. Uma aplicação de fato muito importante do grafeno seria em filtros d'água, por conta de que, por sua impermeabilidade, ele não deixa com que contaminantes passem desse filtro de forma muito eficaz. Porém, por sua estrutura molecular, é possível que apenas a água ela passe por esse filtro. Então ela passa extremamente filtrada, bloqueando contaminantes maiores. Além disso, o grafeno é resistente e dura muito, então isso prolonga bastante a vida útil desses filtros d'água. A aplicação do grafeno também pode ser utilizada de maneira muito instigante e muito maior do que se pode imaginar, como por exemplo em um elevador espacial. E por quê? É muito caro lançar um foguete, lançar um satélite para onde não tem gravidade, para o espaço. E isso demanda um alto custo. Então, o conceito do elevador espacial seria conseguir fazer essa elevação, né, de uma maneira que os custos sejam mais em conta e também seria um grande passo para uma maior exploração espacial. Os nanotubos de carbono, eles são extremamente fortes e leves, além de possuírem uma estrutura cilíndrica oca, o que se torna muito necessário para suportar esse peso de uma estrutura tão alta. Bom, a última aplicação que nós separamos do grafeno são os órgãos e músculos artificiais com a utilização dele. Então, é muito interessante que o grafeno ele tem sido estudado para também criar materiais que imitam propriedades de tecidos biológicos. Então, ele tem sido explorado também para desenvolver músculos artificiais e que respondam a estímulos elétricos que imitem o funcionamento dos músculos naturais. Bom, agora falando sobre o Prêmio Nobel de Física de 2010, ele foi entregue a 2 cientistas, o Andre e o Constantine, ambos das universidades de Manchester, por seu experimento sobre o material bidimensional grafeno, que é uma forma de carbono ultrafina com diversas aplicações. Explicando simplificadamente o experimento, ele foi extraído de um substrato de HOPG, que é um tipo de grafite, filmes ultrafinos utilizando apenas uma fita adesiva. Então, transferidos para um substrato de óxido de silício, cuidadosamente escolhido com uma determinada espessura. Porém, ao contrário do silício, o grafeno é um semicondutor de band gap nulo, o que significa que a banda de valência e a banda de condução desse material também se tocam. E isso ocorre nos chamados pontos de Dirac. Em termos gerais, a dinâmica dos elétrons que participam dessa condução desse material se comporta de uma maneira distinta, como se fossem partículas relativísticas sem massa, descritas pela chamada equação de Dirac, como demonstra nesse slide. Portanto, o material pioneiro dos 2 cientistas não somente trouxe uma enorme repercussão devido ao potencial tecnológico e industrial, como também esse trabalho, essa pesquisa, abre portas para fenômenos não usuais associados à eletrodinâmica quântica, podendo ser explorados com um material tão simples como o grafeno. Então, combinando diferentes tipos de microscópios, os pesquisadores puderam observar as regiões da superfície do silício que possuíam filmes com espessura com poucas camadas atômicas de um carbono, incluindo camadas de apenas 1 átomo de espessura. Então, ao inserir contatos elétricos nesses filmes ultrafinos, foi possível medir também suas propriedades elétricas. A nanotecnologia tem adquirido grande relevância nos últimos anos, sendo assim, permitindo novas técnicas nas nossas indústrias, como cosméticos, tecidos, produção de alimentos, fármacos, entre outros. Recentemente, o número de produtores de nanomateriais tem crescido como a medida da consolidação desse mercado aumenta, e as multinacionais da indústria química dominam esse mercado. A nanotecnologia atrai mais de 8 bilhões de dólares em termos globais, com investimento público em pesquisas. Os países que lideram esse ranking são Estados Unidos, Japão e Comunidade Europeia. O investimento privado supera o investimento público. As principais revoluções previstas com o avanço da nanotecnologia são o avanço na eficiência dos computadores, a restauração de órgãos humanos, como por exemplo a pele, e materiais criados diretamente da manipulação de átomos e moléculas, gerando assim um novo produto. Na indústria automotiva, é possível fabricar catalisadores mais eficientes, pneus mais duráveis e plásticos não inflamáveis.
Na agricultura são desenvolvidos revestimentos comestíveis por frutas por meio de biopolímeros. Na medicina, existem tratamentos menos invasivos, materiais para a produção de ossos, terapia fotodinâmica, além de cosméticos. A nanotecnologia otimiza a demanda, promove uma indústria mais limpa e preserva o meio ambiente. Mas o que eu quero deixar claro é que é questão de tempo para que o grafeno possa ser utilizado para que a gente dê o próximo grande passo da tecnologia da humanidade, talvez a exploração espacial, colonizar os planetas, ou até alterar a nossa própria estrutura do nosso corpo, do nosso organismo, resolver problemas internos como a fome, a necessidade de água. Pode ser que o grafeno seja a solução para isso tudo. Parece que com grafeno o limite é a imaginação. Obrigado aí por ter assistido.